Eu vou conversar agora com Gil Castelo Branco. A professora Malu Fontes e eu vamos te entrevistar. Gil, ela é professora doutora da Universidade Federal da Bahia de jornalismo. Gil Castelo Branco é economista, secretário-geral e fundador da Associação Contas Abertas. Prazer conversar com você, Gil. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar com vocês, Mário, professora, e com todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Gil, a gente está assistindo aí, vendo todo dia o governo dificultando o máximo, maquiando informações, dificultando, decretando segredos e mais segredos, segredos de 100 anos, sei quantos anos. Isso em termos da transparência, que foi uma coisa muito boa, essa lei de acesso à informação, 10 anos é uma violência muito grande. Você pensa assim também, Gil? Olha, realmente, não é? Eu diria o seguinte: nós vimos um processo bastante acelerado desde a Constituição de 88. O texto da Constituição de 88 não tinha sequer uma única vez a palavra transparência ou mesmo a expressão controle social. Então, nós avançamos bastante, não é? E surgiram leis importantes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei que complementou a Lei de Responsabilidade Fiscal e obrigou a que a União, estados e municípios tenham um portal com informações na internet, e, por fim, a última das leis mais importantes, que foi a Lei de Acesso à Informação. Mas eu costumo dizer que, como Montesquieu dizia, quando vou a um país, não procuro saber se lá existem boas leis, porque boas leis existem por toda parte. O que procuro saber é se as leis que lá existem estão sendo, de fato, integralmente cumpridas. Esse é o nosso estágio atual. Eu diria que todas as leis sobre transparências precisam de um aprimoramento. Malu, alô? Uma coisa que nos intriga muito como população é nosso senso de impotência diante de tudo que a gente está vivendo. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, desculpa, aqui apareceu, parece que eu tinha sumido. Esse senso de impotência que nós, como cidadãos, temos, né? Quando a gente vê que o presidente da República, por exemplo, uma coisa banal, né, que proíbe a informação em relação à sua caderneta de vacinação por 100 anos, né? Os bastidores de alguma comemoração em Brasília, onde houve tanques ou não houve, quem viaja de graça ou de carona nos aviões da FAB por décadas e décadas. O que é possível para que isso não se mantenha? Que mecanismos nós brasileiros, de um modo geral, ou a gente simplesmente aceita, olha, isso é assim e pronto, é um dado, é um jogo jogado e não há o que fazer. Hoje mesmo, no podcast da Folha, aquele café da manhã, fala-se sobre as questões no finalzinho já, de quantas pessoas com cargos importantes no governo têm feito uma farra de caronas nos aviões da FAB, de viagens aéreas, pegando carona para ministério, ou não pegando, inventando viagens, e que tudo isso foi muito difícil de ter acesso a esses dados, porque são feitos de uma maneira muito trabalhosa, através de outros mecanismos de controle, porque, né, por esses embargos, digamos, do governo federal, não se pode ter acesso a isso. O que podemos fazer? Que alternativas restam ao cidadão para não aceitar isso como um jogo jogado? Pois é, olha, aqui no Brasil nós temos aquela história, né? Há leis que vingam e há leis que não vingam, né? De fato, as leis estão obrigando a que essa transparência fosse muito maior do que a que estamos assistindo, né? Eu costumo dizer que o direito de acesso à informação pública, a meu ver, é tão importante quanto o direito de liberdade de expressão, porque muitas vezes se falar, né, em recursos públicos talvez não seja uma expressão mais adequada, porque fica dando a ideia ao cidadão comum de que esses recursos públicos nascem ali dentro de um órgão público qualquer, né? Na verdade, os recursos públicos são da nossa conta, né? Literalmente, né? Então, nós temos o direito de saber, né, o que está acontecendo com esses recursos que nós, cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, pagamos, né, com os impostos, as taxas e as contribuições. Né? Agora, os governos, de uma maneira geral, não gostam de transparência. Eles gostam de transparência no governo dos adversários. Isso costuma acontecer assim. Agora, no próprio governo, eles não gostam de dar transparência. Então, fica uma briga de gato e rato,
numa busca constante que nós temos, inclusive, há um fórum de acesso a informações públicas, né? Nós nos falamos várias entidades, inclusive entre as quais a Abrage, não é, que liderou de fato esse movimento pela implantação da Lei de Acesso à Informação, a Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Transparência Brasil, a Contas Abertas e uma dezena de entidades que conversam diariamente, inclusive, num fórum a respeito do que nós podemos fazer e do que nós podemos reivindicar para que essas informações se tornem mais disponíveis. Não é? Então, é uma busca constante. Quer dizer, na verdade, a lei por si só, embora seja um bom texto, a lei brasileira foi considerada, inclusive, uma das melhores leis do mundo nesse sentido, não é? Até porque o Brasil só implantou a lei depois que 90 países já haviam implantado, então a nossa é, de certa forma, uma coletânea do que há de bom nas outras. Apesar do texto ser muito bom, a questão é essa: a lei precisa ser cumprida integralmente. E os governantes, de uma maneira geral, não gostam de transparência. Agora, Gil, eu acho também, não sei se você concorda, que o Congresso Nacional, e agora que é extremamente ligado o Centrão ao governo Bolsonaro, é uma muralha quase que intransponível, porque como é que a gente pode furar essa barreira? Indo para o Supremo, pedindo ao Supremo que force a abertura, eu fico assim meio confuso em relação a isso. O que é que você acha, Gil? Mário, eu concordo inteiramente. Quer dizer, nós temos agora, exatamente nesse momento, eu acompanho o orçamento, eu diria, há uns 40 anos, e nunca vi um instrumento tão promíscuo de relação entre executivo e legislativo como essas chamadas emendas de relator. Nós temos praticamente 18 bilhões no ano de 2021 que foram alocados em emendas de relator, e debaixo desse guarda-chuva ninguém sabe exatamente quais são os parlamentares que estão sendo contemplados, não é? Então, é um instrumento de barganha entre executivo e legislativo. Ainda ontem mesmo, na votação da PEC dos precatórios, não é? Que passou, que foi aprovada por uma diferença mínima de votos, esse instrumento das emendas de relator foi ali negociado abertamente. Disseram, olha, não, você vai ter tanto de emendas de relator, seja nesse ano, seja no próximo ano. Então, eu acho que, é como você disse, a nossa esperança, então, é o Supremo. Diversos partidos, inclusive a Rede, o PSOL, o próprio Cidadania, entraram no Supremo e esse assunto está com a ministra Rosa Weber. Então, o que nós esperamos é que ela tome uma decisão e acabe, inclusive, com essas emendas de relator, porque 18 bilhões na mão de algumas pessoas, o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, e ainda de algumas pessoas do Executivo e da Casa Civil, isso dão uma força eleitoral descomunal e torna o pleito injusto, inclusive. As eleições passam a ser injustas, porque essas emendas, no meu modo de entender, elas são imorais, elas são impessoais, elas não atendem ao critério de publicidade. Então, na verdade, essas emendas de relator deveriam até acabar, voltar a acontecer o que acontecia. Elas seriam um valor pequeno apenas para pequenas correções ou ajustes na reta final do orçamento. Agora, 18 bilhões na mão do governo e de alguns parlamentares para que eles distribuam isso como quiserem, isso então realmente é absolutamente injusto, imoral e precisa acabar. Agora, Gil, eu continuo achando que a tendência é piorar, porque nós temos eleição para o ano. Então, os senhores congressistas estão lá, porque a gente não sabe exatamente nessa PEC dos precatórios se entrou somente aquilo, porque às vezes vão uns jabutis assim, que vão beneficiar, aumentar o número de recursos à disposição dos congressistas. A gente já tem o fundo eleitoral, que é uma enormidade, e que serve de manipulação tão descarada, me perdoe a palavra, né? Quer dizer, o presidente, a cúpula de um partido, recebe uma quantidade imensa de dinheiro e sai distribuindo para aqueles que ele acha que vale, que vem, que volta com ele. Então, a gente fica parecendo que está rodando num círculo vicioso, ou rodando atrás, querendo ir atrás do próprio rabo. Quer dizer, se o Supremo não entrar nisso, nós vamos piorar no próximo ano, não, Gil?
Sem dúvida, porque eu diria que essa situação atualmente, com essas chamadas emendas de relator, elas que não têm nenhuma transparência, quer dizer, não se sabe ao certo, a não ser por alguns ofícios que vazaram e geraram uma sucessão de matérias do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista Breno Pires. Não fosse por isso, nós jamais saberíamos quem são aqueles parlamentares que estão sendo contemplados com essas cotas. Eles próprios chegam nos ofícios que enviam os ministérios dizerem: a minha cota é de tantos milhões. Então, sim, nós vimos, por exemplo, a desigualdade. Para o ano que vem, 2022, um deputado, seja da situação ou da oposição, naquelas chamadas emendas individuais, ele terá pouco mais de 17 milhões de reais para oferecer as suas emendas. Bom, o senhor Alcolumbre, presidente do Senado, somente em dezembro de 2019, teve mais de 200 milhões ao seu dispor para ele alocar aonde achasse que fosse conveniente. Então, isso é absolutamente, a meu ver, imoral, injusto, porque fere os critérios do artigo 37 da Constituição, não é, de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade. Então, eu espero que o Supremo tome alguma providência, porque hoje, se nós fôssemos eleger o pior instrumento em termos de gerar essa barganha vergonhosa política entre executivo e legislativo, eu diria que elas têm nome: emenda de relator. Malu, por favor. Essa provocação, quando a gente fala do Supremo, né, de que parece que o Supremo assim, é nosso bote de salvação, uma espécie de arca de Noé, né, do apocalipse de coisas erradas que se dão entre o legislativo e o executivo, e o legislativo como essa blindagem, né, da impossibilidade de contermos, né, o excesso de equívocos. Como? Porque não temos todo o tempo do mundo, nós temos um ano para as eleições. E nesse instante, nesse momento, né, coisas, talvez que nem saibamos ainda, que venhamos a saber nos próximos dias, estão acontecendo entre essas duas esferas e de maneira também protegida por por essa blindagem no sentido negativo. Como acionar mais rápido e a tempo o Supremo e como não politizar isso de uma forma que passemos para a opinião pública já, né, completamente envenenada parcialmente de que o Supremo é esse lugar que deve ser fechado, né, que os ministros são esses seres demonizados que impedem o governo. Quem e como acionarmos o Supremo sem demonizar ainda mais perante uma boa parcela da opinião pública? Bom, nesse caso até específico das emendas de relator, também foi acionado o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União emitiu, né, uma decisão obrigando, determinando, né? Se bem que ele não pode exatamente determinar, obrigar, mas, enfim, ele exigindo, né, que houvesse mais transparência no que diz respeito a essas emendas de relator. O problema é que até agora não foram cumpridas essas normas do TCU, porque até hoje não existe nenhum portal em que nós possamos efetivamente saber quais são aqueles parlamentares que estão sendo contemplados, inclusive com essas tais cotas, que são em valores diferentes, alguns recebem muito mais do que os outros não recebem nada. Além do mais, há até situações esdrúxulas, como parlamentares usando verba para outros estados que não os seus. Então, são umas situações absolutamente imorais, não é, que estão acontecendo. Agora, o TCU já, digamos assim, fez um relatório, analisou a situação e disse que teria que haver mais transparência. O Executivo ainda não cumpriu. Nós estamos voltando a acionar o TCU para ver se ele pode tomar alguma medida mais ágil para determinar, né, que isso aconteça. Ele disse, não, porque nós vamos pouco a pouco avançando até que isso vire uma observação na análise das contas públicas. Mas isso vai demorar muito tempo, até que as contas públicas sejam analisadas, né? Então, a esperança maior hoje está nas mãos, né, na caneta da ministra Rosa Weber, já que 2 partidos provocaram e a imprensa toda, de uma maneira geral, inclusive nós que estamos sempre acompanhando essa questão orçamentária, temos, né, falado sobre isso diariamente, sobre o quanto essas emendas são promíscuas. Eu diria que a situação hoje é muito pior, inclusive, do que aquela que nós vivemos no final da década de 80, início dos anos 90, que foi o chamado escândalo dos anões do orçamento. Essa situação atual é pior porque o valor
envolvido nessas tais emendas de relator é muito maior do que aquilo que à época era considerado uma vantagem para alguns, né, em detrimento de outros. Então, nós temos que esperar que as instâncias funcionem, não é? Porque se as instâncias não funcionarem, realmente nós passamos a viver o caos. E então, o pleito do ano que vem será completamente injusto, porque aqueles que terão milhões e milhões a mais do que os outros, evidentemente terão uma chance muito maior de se reelegerem, ou mesmo enfrentando pessoas que, em momento algum, tiveram recursos à sua disposição. Nós estamos conversando com o economista Gil Castelo Branco, ele é economista, secretário-geral e fundador da Associação Contas Abertas. Gil, ontem eu vi uma notícia assim, até não me detive, mas me deixou preocupado. O presidente da República dizendo que agora ele estava em paz com o Tribunal de Contas da União. Eu não sei o que é que recado é isso, será que ele conseguiu ter algum acesso lá? Porque o TCU também andou dando umas denúncias, segurando um pouco. Você tem notícia de alguma mudança nisso, Gil? Olha, eu espero que ele não fique totalmente em paz, porque o tribunal tem que ser independente, né? O Tribunal de Contas é um órgão, inclusive, auxiliar do Congresso Nacional. Muitos até imaginam, porque com esse nome de tribunal, muitos até pensam que o Tribunal de Contas pertença ao Judiciário. Não, o tribunal é um órgão auxiliar do Legislativo, mas é um órgão que tem que funcionar de uma forma absolutamente independente, né? No entanto, o que talvez impeça muitas vezes, não só o Tribunal de Contas da União, mas o Tribunal de Contas também dos estados funcionarem de uma forma mais independente, é justamente a forma de indicação dos ministros. Quer dizer, nós temos uma PEC, a PEC 329, que essas PECs, inclusive, não são votadas, né? Algumas são votadas com imensa rapidez, outras ficam lá engavetadas dentro do Congresso Nacional. Essa PEC ela modificaria a forma de indicação de ministros, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, porque na forma atual há a possibilidade de uma grande politização. E o que se imagina é que a Corte de Contas deveria atuar de uma forma mais independente, né? Sem que nós tenhamos, como sempre acontece, indicações políticas, não é? Que muitas vezes ferem essa independência. Nada contra, eventualmente, a participação também de políticos ali, até porque é um órgão auxiliar do Legislativo. Mas essa composição precisa ser mais equilibrada para que eles realmente possam atuar e cumprir a função a eles destinada na Constituição. Ô Gil, em relação a outros governos, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, etc., você nota uma grande diferença nessa coisa aí, nos 10 anos, né, que a lei de acesso à informação tem, no comportamento dos governos em relação ao atual governo? Está pior, está igual, todos fazem a mesma coisa? Olha, eu acho que atualmente nós estamos vendo uma restrição maior do acesso à informação do que vínhamos tendo anteriormente, não é? Mal começou o atual governo, nós vimos logo uma disposição no sentido de que aqueles documentos que são considerados como reservados, secretos, ultra-secretos, não é? Que a intenção sempre foi a de limitar o número de pessoas que poderiam decretar um documento como secreto ou ultra-secreto. A ideia era essa mesmo, porque poucos documentos deveriam ser secretos ou ultra-secretos. Então era preciso que ficasse muito claro quem é aquela pessoa que efetivamente procurou separar aquele documento da sociedade, não é verdade? E mal começou o governo, eu diria que talvez nos 2 primeiros meses, já aconteceu uma norma em que o governo pretendia abrir essa possibilidade de várias pessoas, de dezenas de pessoas, começarem a poder colocar ali documentos como secreto ou reservado. Depois houve, mais uma vez, a tentativa de segregar informações, no caso até das informações do Covid, o que obrigou, inclusive, até que a imprensa formasse um consórcio para prestar informações atualizadas. Então, nós estamos vendo que essa supressão de diversas informações importantes, ela tem acontecido. E, inclusive, né, muitas vezes com até a anuência ou concordância ou sem a revolta
que deveria acontecer do próprio órgão de controle interno do Executivo, que deveria promover a transparência maior, que seria a Controladoria Geral da União. Então, realmente, esse fórum de acesso a informações públicas, das quais a Contas Abertas participa, do qual a Contas Abertas participa, e outras muitas entidades, dezenas participam, nós estamos realmente, a cada momento, procurando tomar medidas, não é? Junto, inclusive, à Controladoria Geral da União, junto ao Legislativo, enfim, na tentativa de preservar essa conquista da sociedade que foi a Lei de Acesso à Informação. Eu digo, nós demoramos muito a ter esse instrumento, nós demoramos muito a entrar nessa festa, né? Porque 90 países já tinham essa lei quando o Brasil, então, passou a ter, mas, de qualquer maneira, é um instrumento extremamente importante porque, eu costumo dizer, não há como se falar em controle social se não houver, antes disso, a transparência e o acesso à informação. Falar em controle social sem acesso à informação é uma balela, é uma ilusão. Então, eu espero que nós consigamos, não é, manter esse nível de acesso à informação que nós tínhamos, quer dizer, que está previsto na legislação, que não pode ser interpretada de uma forma a prejudicar o cidadão, de uma maneira geral, para que a lei continue cumprindo a sua finalidade. Caso contrário, ela vai se tornando, pouco a pouco, inútil. Gil, muitíssimo obrigado, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, rapaz, de grande, grande valor para todos nós, para a democracia tão atingida, mas organizações como a que você fundou e dirige nos ajudam, é um motivo de orgulho, satisfação, parabéns e muitíssimo obrigado pela sua luta e pela sua participação conosco aqui, viu? Eu cumprimento vocês também, porque já não é a primeira vez que nós participamos, né, de programas de vocês tocando nesse assunto, procurando realmente fomentar a transparência, o acesso à informação e o controle social. E eu acho que vocês estão nessa vanguarda, porque frequentemente esse assunto vem à tona. Por mais que muitas vezes ele possa não ser até ainda popular, mas nós queremos que ele se torne a cada vez mais popular e que o cidadão tenha essa consciência de que o dinheiro público, na essência, é o nosso dinheiro. Isso. Valeu, Gil. Obrigadíssimo. Obrigada, Gil. Obrigada, boa tarde. Foi um prazer, professora. Até logo.